Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Consolador. É um enorme prazer hoje que recebemos mais uma vez Rafael, que já está aqui com a gente tem um tempinho. A gente já teve o prazer de conversar um pouco aqui nos bastidores da reunião. Rafael que está lá em Niterói falando com a gente. Boa noite, Rafa, de novo. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos aqueles que já nos acompanham pelas redes sociais. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Ari, boa noite. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite, Rafael. É com imensa alegria que recebemos você para dividir conosco um pouco desse seu aprendizado do Evangelho do Cristo. Vamos nos aquietar, elevar nosso pensamento ao alto, sintonizar com a espiritualidade maior e nos preparar para mais uma noite de estudo do Evangelho do Cristo. Que possamos, na noite de hoje, captar a mensagem, os ensinamentos que nos vão ser passados e que eles possam servir para nós colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Que os irmãos espirituais possam assistir o nosso irmão Rafael, que fará uso da palavra na noite de hoje. E orando a prece que o Mestre Jesus nos ensinou quando por aqui passou encarnado, vamos abrir a nossa noite de estudo. Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Nosso irmão Rafael, com a palavra. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite, Arivaldo, muito boa noite. E eu quero dar boa noite a todos que estão aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Taita. Gente, se eu pronunciar errado, vocês me corrigem. Taita Souza, muito boa noite. Ângela. Essa daí não é, não, é Taíta. Ah, Taíta. Que bom que você já me corrigiu. Taíta Souza. Muito boa noite, Ângela Maria Marques de Souza, Sueli Souza, Eliane Souza, Evani Suzá, Raimundo Ferreira, Silvia Cerqueira. Muito boa noite, Fran Oliveira, Rosana Cirqueira. Muito boa noite, Lucas Souza. Muito boa noite, Cavalcante Bahia, Patrícia Moura, Jubiracira da Silva, Vitor das Virgens e Eliana Souza. Bom, meus amigos, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu me sinto já em casa conversando com vocês. Eu estava acostumado lá com o Google Meet, agora eu estou um pouquinho mais distante, porque a gente fala e vocês me ouvem lá pelo YouTube. Mas não tem problema. Estou dando aqui o meu abraço virtual em cada um de vocês e pedindo ao nosso amigo Jesus que nos mantenha e nos guarde na sua paz. Mateus me deu um presente na noite de hoje, falar sobre uma página do Vinha de Luz, a lição 157, chamada O Remédio Salutar.
E antes da gente conversar sobre a página propriamente dita, eu quero trazer algumas considerações sobre esse remédio salutar nas nossas vidas. Será que o remédio, para nós, é apenas quando tomamos um comprimido de Novalgina, um comprimido de Rivotril, uma prescrição que algum médico nos tenha dado? Ou esse remédio salutar é quando conseguimos equilibrar a nossa mente, estar em dia com a nossa proposta religiosa, procurarmos ser pessoas melhores? É sobre isso que vamos falar na noite de hoje. E para a gente iniciar, eu quero contar uma história real ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte, quando um judeu que morava na cidade de Nova York, um dia ele chegou no seu cardiologista e disse assim: olha, eu preciso que o senhor opere urgentemente, porque o meu coração parece que vai sair pela boca, eu devo estar infartando todos os dias. Faça os exames e me opere. E o doutor Dean Ornish, que era o cardiologista, bom, eu acho que o médico aqui sou eu, você é o paciente. Vamos fazer os exames e depois eu farei o diagnóstico. Mas antes, eu quero que você me conte da sua vida. Me diga como está o relacionamento com a sua esposa, como está o relacionamento lá na sinagoga que você frequenta, como tem sido o seu trabalho. E o paciente: doutor, você não deve estar entendendo. Eu não vim a um psicólogo, eu vim a um cardiologista. O senhor, por favor, faça os exames e me opere, porque eu estou para morrer. E o doutor Dean Ornish: você que não está compreendendo. Porque hoje, quando tratamos do coração, não é apenas com exames, com cirurgias, porque nós somos um ser integral. Nós temos os nossos pensamentos, nós somos um espírito imortal que estamos radicados num corpo físico, mas, sobretudo, o que vai na nossa cabeça acaba escoando no nosso corpo. Eu preciso que você me conte da sua vida. Ah, doutor, mas lá vem o senhor com essas ideias, com essas conversas. Bom, se você não conversar comigo, eu não conseguirei fazer uma perfeita anamnese. Eu não vou nem pedir os exames. Doutor, olha, eu só permaneço aqui contigo porque você é o meu médico há décadas. Então, eu vou te dizer, o meu relacionamento com a minha esposa não é dos melhores. Eu chego em casa, a gente briga e ela não me atende, enfim, vivemos as turras. Mas o que realmente tem me tirado o sono, me tirado a paciência, é lá na sinagoga. O que acontece na sua sinagoga? Veja bem, doutor, nós tínhamos um grande sacerdote, um grande rabino, que de uma hora para outra a nossa comunidade perdeu esse rabino porque ele foi transferido para Jerusalém. E no lugar dele veio um menino, um verdadeiro rapaz, mais jovem do que eu, que tem idade para ser o meu filho. Imagine a audácia daquele jovem, porque ele sobe do púlpito e fala da nossa Torá, e fala da lei dos profetas. Eu não reconheço a autoridade nele. E um dia, quando ele estava lá fazendo a sua preleção, eu não me aguentei. Eu me levantei e disse umas poucas e boas para ele. Eu disse: olha, você é muito jovem para falar de Jeová, para declamar a lei e os profetas. Desça daí, porque você não tem autoridade para falar conosco. E eu percebi que todos lá na nossa sinagoga ficaram atônitos, olhando para mim, mas eu não sei se fiz bem, não sei se não fiz. O fato é que o nosso rabino, o jovem rabino, também ficou embranquecido, não sabia o que fazer. Terminou o nosso encontro naquele instante. Doutor, eu não aguento aquele rapaz. Parece que o santo não bate com o dele. Pois muito bem, meu amigo, você já me disse duas coisas que podem estar influindo no seu estado de doença. Porque você não se relaciona bem com a sua esposa, vive as turras com ela, você não se relaciona bem mais no seu ambiente religioso, encontrou alguém para escoar a sua raiva. Eu quero que a próxima vez que você vem aqui, que você traga a sua esposa junto com você. Ah, doutor, quem está doente sou eu. Você não vai pedir os exames? Vou sim. Vou prescrever uma bateria de exames. Faça todos, mas retorne trazendo os resultados e trazendo a sua esposa junto. Bom, quando os exames ficaram prontos, lá estava aquele judeu autoritário, uma pessoa ranzinza, de volta no consultório do Dr. Dean Ornish, e agora levando a sua esposa. E
Ele viu os exames, de fato ele tinha uma doença cardíaca, precisava se operar. Mas o médico resolveu perguntar à esposa, como é o comportamento dele? Doutor, eu não consigo nem falar, porque ele é completamente irascível. Ele se aborrece com tudo. Se eu faço um quê fora do riscado, ele já briga comigo, ele já ataca as crianças. Parece que esse homem é uma bomba atômica. Vai explodir a qualquer momento. Doutor, até para dormir eu tenho, assim, dificuldade, porque a sensação que eu tenho é que eu estou dormindo com o inimigo. Eu não tenho paz dentro da minha casa. E o paciente, veja bem, agora a minha esposa, que deveria estar do meu lado, está me acusando. E o doutor Jim Ornish está te acusando? Não. Ele está ajudando no seu tratamento. Pois muito bem, eu preciso que você restaure a sua forma de conviver com a sua esposa. Torne-se menos orgulhoso, menos irascível, procure apacentar-se, equilibrar a sua vida, porque de nada adianta eu operar o seu coração e você continuar essa bomba atômica que vai explodir a qualquer momento. Fizeram ali uma espécie de terapia conjugal, ele conversou, a esposa falou, ele falou, aparentemente se acertaram. Mas o doutor Jim Ornish disse para ele, eu preciso te operar, mas antes de eu te operar, eu quero que você tome uma providência. Qual é, doutor? Você vai até a sinagoga e vai pedir desculpas ao rabino. Doutor, eu nunca vou fazer isso. E por que você não vai fazer isso? Porque eu tenho meu orgulho, eu sou uma pessoa reconhecida na sociedade. O que vão dizer de mim? Bom, o que vão dizer de você não é problema meu. E você não deve se preocupar com o que as pessoas dizem. Mas eu preciso que você peça desculpas a ele. Porque se você não pedir desculpas, eu não te opero. Doutor, eu vou procurar um outro médico. Pois muito bem, faça isso. Aqui estão os seus exames. E eu te digo só uma coisa, se você continuar essa pessoa rancorosa, que não perdoa e que agride a todo mundo, opera-se hoje e você continua doente doravante. Doutor, eu vou pedir perdão, mas eu vou fazer isso através de uma carta, entregue de uma forma bem singela, para que ninguém fique sabendo. Não. Você não vai fazer dessa forma. Quando você agrediu o rabino da sua sinagoga, você fez de público. Levantou-se no meio de todo mundo, você o esculachou. Você agora vai fazer da mesma forma. Quando estiver na cerimônia, você vai se levantar e no meio de todo mundo vai pedir desculpa. Doutor, eu jamais faço isso. Faz sim, porque senão eu te opero. Você teve a coragem de agredir no meio de todo mundo. Agora vai ter a coragem de pedir desculpas no meio de todo mundo. Doutor, eu não vou fazer. Vai. E eu vou estar contigo na próxima cerimônia da sua religião. E lá estavam no domingo o jovem rabino fazendo a sua preleção quando o judeu, aquele homem já vivido, rancoroso, levantou-se. E o rabino pensou, lá vem bomba. Ele vai me dizer coisas indevidas mais uma vez. Quando ele pede a palavra e tão simplesmente diz, o senhor me desculpa? E o rabino, já assim, com o senho mais complacente, te desculpar por quê e de quê? É porque algumas cerimônias atrás eu te assaquei a honra, eu disse que você era muito jovem, que não tinha condição de pregar a lei e os profetas, mas eu estava equivocado. Na verdade, eu sou um homem muito orgulhoso, eu gostava do rabino anterior, que era uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, não reconheci em você as qualidades que hoje eu vejo que você possui. E o jovem rabino, pois muito bem, você é uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, me ajude a me tornar um melhor rabino. Porque eu estudei como ninguém a lei, os profetas. Eu fiz uma escola em Jerusalém para estar aqui hoje. Mas eu preciso que vocês me auxiliem. Você quer me auxiliar? Farei com o maior prazer. Então vamos selar a paz. Vamos nos dar um abraço. E desceu aquele rabino e aquele velho judeu se abraçaram ali na sinagoga, no meio de todo mundo. Ao retornar segunda-feira para apresentar-se ao doutor Jim Ornish, a fim de que fosse operado, ele resolveu pedir uma nova bateria de exames. E os exames foram feitos.
Quando surgiram o resultado dos exames, está aqui a prova do que eu te falei. O seu coração não está doente mais. Quando você se refez no seu casamento, procurando tratar melhor a sua esposa, procurando ser uma pessoa que não está a todo tempo e hora querendo explodir com todo mundo, e principalmente quando você pediu desculpas àquele que você tinha agredido, o seu componente mental passou a agir de uma forma mais equilibrada com o seu componente orgânico. O seu coração melhorou. Você nem precisa operar-se mais. Guarde isso. Mens sana, corpore sano. Eu sou um cardiologista, mas antes de tudo, eu sou um médico. Eu fiz o juramento de Hipócrates para não cuidar apenas de partes doentes, mas para olhar o todo, porque se o todo adoece, o mata-borrão acaba sendo um órgão, mas eu preciso olhar para o paciente como um todo. Doutor, eu não preciso me operar mais? Não. Você está saudável. Agora, tome conta da sua vida. Tome conta dos seus pensamentos para que você não enferme novamente. Essa história vem nos trazer o remédio salutar. Porque remédio para nossas vidas não é apenas quando tomamos medicamentos, sejam os mais variados. Remédio para a nossa vida é quando aprendemos a pensar melhor, equilibrar o nosso espírito imortal para viver melhor. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cunhou uma frase que é inolvidável, dizendo que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o completo bem-estar, guardem, físico, mental e social. Então, para eu saber se eu tenho saúde, não basta eu ver se eu não tenho doença, mas eu preciso investigar. Estou com saúde mental? Como estão os meus pensamentos? Como está a minha forma de interagir com as pessoas? Como eu tenho me portado diante dos fatos da vida? Com otimismo ou sempre com pessimismo? Saúde é igualmente um bem-estar social. Como eu estou agindo na minha coletividade, com as pessoas com as quais eu convivo? Porque para tudo isso é que eu vou forjando a minha saúde. E nós poderíamos trazer, de acordo com as pesquisas da neurolinguística atualmente, que nós temos por dia cerca de 70 mil pensamentos. Observe uma coisa, nós estamos pensando a todos os instantes. Até mesmo quando eu estou falando aqui agora, vocês todos estão pensando. Muitos estão pensando no que eu estou falando, outros estão pensando, o que está passando na televisão agora? O que eu vou comer depois? Mas será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta? O fato é que nós estamos pensando. E já se catalogou que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Agora, o mais inusitado dessa pesquisa é que 80%, 90% desses pensamentos não são elevados. Ou seja, de cada 10 pensamentos nossos, apenas 1 ou 2 são bons. E o resto? A gente pensa coisas ruins, coisas tristes, nós pensamos em malícia, em bobagem. Então, qual a melhor forma da gente trazer saúde para o nosso corpo? Aprendendo a pensar melhor. Aprendendo que o que vai na nossa cachola, como diziam os antigos, reverbera no nosso corpo. E vocês que são jovens há mais tempo, assim como eu, já tenho 41 anos, os cabelos ainda não esbranquiçaram, mas já estou ficando careca. Vocês devem se lembrar que havia um desenho antigamente chamado Zé Colmeia e Catatal, a barca do Zé Colmeia e do Catatal. E nesse desenho havia 2 personagens que eram marcantes, uma hiena chamada Hard e um leão chamado Lip. Porque a hiena era aquela pessoa que ficava assim, ó dia, ó céu, ó azar. E tinha sempre uma nuvenzinha na cabeça soltando raios, fagulhas. E Lip era o personagem, e tá tudo bem, vamos fazer o que hoje? Nós escolhemos, meus amigos, se nós sintonizamos com o bem, elaborando bons pensamentos que nos trarão saúde, ou se nós somos sempre da reclamação, das queixas, que trazem aquela nuvenzinha de vibrações negativas para o nosso corpo. Então, quem é o primeiro vetor da nossa saúde ou da nossa doença? Nós mesmos. Tudo está dentro de nós. Por isso,
um grande pensador, um grande filósofo da antiguidade, de nome Juvenal. O romano Juvenal já nos disse que mens sana, corpore sano. Se eu tenho a mente boa, se eu penso bem, se eu tenho um espírito que aprendeu a estagiar no mundo buscando o que é nobre, eu terei saúde do meu corpo. E ainda que eu adoeça temporariamente, se eu estou vibrando no bem, o meu corpo vai recuperar-se mais rapidamente. Pensemos nisso e façamos a nossa parte para seguir em paz. Há uma frase da benfeitora Joana de Ângeles, extraída de um livro notável, chamado Desperte e Seja Feliz. Um dos 16 livros da sua série psicológica, quando no capítulo 20, ela nos fala da seguinte forma: o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de auto-desarranjar-se ou auto-recompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Ou seja, o corpo humano acaba sendo o laboratório das vibrações que estão na nossa mente. Então, se os meus pensamentos, se as vibrações da minha mente são de inércia, de comodismo, de doença, se eu só penso besteira, se eu só falo besteira, o que vai ocorrer no meu corpo físico? Doenças. Fatos negativos, mas se eu sou uma pessoa otimista, uma pessoa que vibra no bem, uma pessoa que fala no positivo, como andará o meu corpo físico? Saudável. Então, a primeira pessoa que nos faz saudável somos nós mesmos. Por isso, Joana de Ângeles nos diz que todos nós temos um médico interno. Nos socorremos do médico externo quando nos perdemos desse médico interno, que somos nós mesmos. A mensagem, então, que o benfeitor Emmanuel quer nos deixar, quando nos fala nessa página constante de Vinha de Luz, item 157, é que nós podemos sorver desse remédio salutar, que é a vivência do ser espiritual que nós somos, equilibrando os nossos pensamentos, fazendo todo o bem e vivendo da melhor forma possível. Que não há melhor elixir para a saúde e a vida plena. Para que a gente, então, possa seguir adiante e eu deixe algumas propostas de como viver em paz, de como ter saúde para vocês, eu quero trazer agora algumas sugestões. E a primeira sugestão é amor-terapia. Porque observem, um dos principais remédios que vem ao encontro das nossas dores e para socorrer-nos das doenças é amar. Não adianta só tomar remédio se a alma cultiva o ódio. Não adianta só fazer os mais variados exames se a alma agasta-se no ressentimento. Então que nós possamos mirar-nos em Jesus e no seu Evangelho. Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando ele nos diz: toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos num grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, nós estamos no mundo para amar. Amar a Deus que criou todas as coisas. E amar a Deus é entender que se Ele é o Criador, nós devemos amar as suas criaturas. O que isso representa? Amar a natureza. Não desperdiçar os recursos naturais. Amar os nossos animais. Entender que as coisas que nós temos pelo caminho, as plantas, as construções, também são obras de Deus. E quando eu me proponho a amar o Criador, eu devo respeitar todos os seres da criação. Olha a proposta. Olha a proposta de interagir com o mundo na forma da amorosidade para conquistar a saúde. O remédio salutar. Amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo nos dias de hoje é respeitar o nosso próximo. É entender que o meu próximo é diferente de mim, vota diferente de mim, tem ideias diferentes da minha. Amar o nosso próximo não é só convergir quando ele está no mesmo círculo que eu. Ah, Rafael, o que é esse círculo? Bom, se eu sou torcedor do Flamengo, o meu próximo é só quem torce para o Flamengo. Se eu voto na direita ou na esquerda, o meu próximo é só quem vota igual a mim. Não. Amar o meu próximo é entender que o ser humano é uma criatura de Deus. E por mais que ele pense diferente, que ele haja diferente, ele merece ser respeitado. Pela sua individualidade, pelos seus valores intrínsecos, não pelas suas opções.
Essa é a proposta de amar. Amar o nosso próximo não é o mesmo amor que eu tenho para com a minha filha Clara, que está aqui dentro do meu lar, que é a razão da minha vida. Amar o nosso próximo é evitar a vingança, devolver o mal com o mal, saber perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós angariamos a paz. Amar a nós mesmos. Porque nós temos nos perdido desse amor a nós mesmos. Vejam se muitas vezes nós não somos aquelas pessoas que têm uma espada apontada contra a própria cabeça, que na mitologia grega a gente chama de a espada de Damocles, porque a gente se pune, a gente se cobra, porque a gente sempre quer fazer mais. Algo que prove que a gente está no mundo e pode ser bom. Mas, meus amigos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Toda caminhada de 1000 passos, ela começa pelo primeiro passo. Não adianta eu querer dormir, Rafael, e acordar Francisco Cândido Xavier, porque são processos de maturação espiritual diferentes. Então, amar o Rafael é entender o que o Rafael consegue fazer. Quais são os trabalhos que ele consegue realizar? É aceitar as minhas propostas, as minhas possibilidades e entender que tudo que eu faço com o melhor das minhas intenções é o que Deus espera de mim. Eu não preciso me cobrar quando eu erro. Eu não preciso me punir quando as minhas atitudes não estão de acordo com aquilo que eu esperava. Porque Deus me ama. Deus sabe dos meus valores e Ele é um pai, não é um padrasto. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Dentro dessa proposta do amor-terapia, que é um remédio salutar para as nossas dificuldades. Uma segunda proposta, um segundo remédio salutar é perdão-terapia. Porque vejam, como nós temos dificuldade de perdoar as pessoas. E por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque existe em nós um vício chamado orgulho. Eu não erro. A minha palavra é a mais importante. Eu tenho as coisas mais valiosas. Mas isso é orgulho. Quando as outras pessoas erram, a gente deve entender que nós erramos também. Na obra do benfeitor Emmanuel, O Consolador, questão número 338, quando é indagado por intermédio de Chico Xavier a Emmanuel, por que Jesus nos diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E a resposta do benfeitor, porque também nós erramos 70 vezes 7. Então, perdoar é um ato pedagógico, é um ato que nos restaura a paz. Perdoar não faz a outra pessoa correta, porque a outra pessoa terá que responder pelos seus desatinos. Perdoar me faz livre. Perdoar é um remédio salutar para mim. Então vejam, se eu preciso seguir em frente, se eu preciso angariar a paz e ter restaurado a saúde, eu preciso perdoar as pessoas e igualmente pedir perdão, porque este é um caminho de mão dupla. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos débitos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas muitas pessoas dizem assim, Rafael, mas eu não consigo esquecer. Mas perdão não é esquecimento. Quando a gente está esquecendo, é porque a gente já está com algum problema neuronal, algum problema das nossas comunicações cerebrais. Talvez já esteja até sendo visitado pelo primo alemão, o Alzheimer. Perdoar é lembrar sem ressentimento. Porque nós vamos lembrar da ofensa, mas aquilo não vai nos agastar mais, não vai nos trazer aquele dissabor, aquele mal-estar íntimo que nos adoece. Quantas são as pessoas que de tanto guardar ressentimento, elas foram adoecendo? Eu nunca me esqueci de uma comunicação espiritual que nós recebemos em um dos encontros espíritas de que eu participo, de uma senhora que veio narrar que de tanto guardar ressentimento do seu marido, ela acabou adquirindo um câncer no colo do útero. É bem verdade que existem aí também os fatores espirituais, mas que foram potencializados pela falta de perdão. Então, perdoar é bom para aquele que perdoa. Rafael, mas eu não consigo perdoar. Dê um primeiro passo. Desculpe. Porque ninguém tem culpa de nada. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Rafael, mas é tão difícil desculpar. Faça o processo da empatia. Coloque-se na condição da outra pessoa e pense, por que ela agiu daquela forma?
Será que eu, na condição dela, também não agiria da mesma forma? Será que eu, muitas vezes, não ajo tal qual, me perdoe a expressão, o macaco que se entra no próprio rabo para apontar os defeitos das outras pessoas, para, por fim, fazer o processo da libertação? Porque quando eu perdoo a outra pessoa, eu me liberto. Ela terá que arcar com as suas dificuldades, mas eu vou me libertando. Amor, terapia, perdão, terapia, labor, terapia. Porque se nós precisamos de um remédio salutar, talvez o melhor deles seja trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque nos diz o benfeitor Emmanuel que todos nós evoluímos por transpiração. Ou seja, nós podemos transpirar pelo choro de quem está no sofrimento, ou nós podemos transpirar por aquele que está no trabalho e está efetivamente suando. A escolha cabe a cada um de nós. Por isso, o labor terapia é um remédio salutar. Diziam os antigos, entre os quais a minha mãe e os meus avós, que cabeça vazia é oficina do diabo. Nós, hoje, os espíritas, podemos dizer que é a oficina da obsessão. Se eu quero, então, me libertar das obsessões, das cismas, dos mais variados problemas psíquicos, que eu possa trabalhar no bem. Ah, Rafael, mas eu vou trabalhar em quê? Eu não sei fazer palestra, eu não sei aplicar passe, eu não posso trabalhar como médium. Mais alguém te impede de sorrir? Mais alguém te impede de dar um abraço? Porque trabalha toda ocupação útil. Nós não trabalhamos apenas na casa espírita, nós trabalhamos dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, nós trabalhamos quando escutamos uma pessoa. E até mesmo nesses momentos de pandemia, quando nós vamos ao encontro da dor de um outro ser humano, ainda que pelo telefone, ainda que pelas redes sociais, nós estamos trabalhando. E a gente pensa que está ajudando a outra pessoa, quando nós estamos ajudando a nós mesmos. Por isso, Francisco de Assis dizia, é dando que se recebe. Porque quando a gente dá uma rosa, o cheiro da rosa fica nas mãos de quem a oferece. Pensemos nisso. Evangelho terapia. Porque nós não conseguimos seguir em frente, nós não conseguimos o remédio salutar da nossa libertação sem Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos desse médico de almas que em João capítulo 10, versículo 10, nos disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus veio nos trazer não é a vida dos apetites materiais, onde a gente sempre quer mais dinheiro, mais destaque, mais seguidores nas redes sociais, mais, até que veio um pequeno vírus e teve que remodelar as nossas aptidões, os nossos desejos, porque talvez o que este vírus tenha vindo nos demonstrar é que nós devemos deixar de querer coisas do mundo que são importantes enquanto estamos no mundo, para aspirar às coisas espirituais. Por isso, em Mateus capítulo 6, versículo 33, o mestre asseverou, buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, que todo mais ser-vos-á acrescentado. Evangelho terapia, então, é a gente se dar conta que o maior psicólogo que já existiu, conforme acentuado pela psicóloga alemã Hannah Wolff, é Jesus. Cada parábola de Jesus, ela nos traz um remédio salutar para as feridas da alma. Cada encontro de Jesus, seja com a mulher hemorrágica, seja com Nicodemos, seja com aqueles que ele encontrou nas margens do lago de Genezaré, é um remédio para nós. Então que nós possamos volver a Jesus, que igualmente nos disse, vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, podemos encontrar o remédio salutar no ato de amar, no ato de perdoar, no ato de trabalhar e no ato de buscar Jesus. E vocês poderiam perguntar, e ir no médico? Também. E ir no psicólogo? Também. E ir no psiquiatra? Igualmente. E por que isso? Gente, já pararam para pensar que os remédios do mundo só existem porque Deus propiciou que nós os tivéssemos? Que os médicos do mundo só estudaram porque Deus permitiu que essas matérias fossem estudadas? Que a ciência avançasse e hoje nós tivéssemos as mais variadas terapias?
A proposta, então, para curar a nossa alma, ela é dúplice, porque ela se abre em duas vertentes. Procurar o auxílio para o espírito, que somos nós, procurar o auxílio para o nosso corpo, que precisa dos mais variados tratamentos. Vamos, então, agora ao texto aqui de Emmanuel. Eu peço ao Mateus que me ajude projetando para vocês aqui a página. Consegue? Opa, Mateus é show de bola. Eu quero ler agora com vocês, porque a proposta é eu falar sobre essa página, e a gente vai conversando. Então, Emmanuel nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. É uma citação de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A didática do benfeitor Emmanuel, ela é bem interessante, porque ele retira uma pérola do Evangelho e depois faz as suas considerações. Essa pérola foi tirada de Tiago, da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde Tiago, que foi médico enquanto discípulo de Jesus, nos fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, ou seja, pedir perdão, dai o perdão e orem mutuamente para que sareis, ou seja, nós não conseguiremos sarar apenas com remédios, nós precisamos do perdão, de colocar para fora as nossas mazelas, de nos entender com as outras pessoas e, igualmente, quando oramos uns pelos outros. Vamos agora parágrafo por parágrafo. Primeiro parágrafo. A doença sempre constitui fantasma temível no corpo humano. Quem de nós não tem receio de adoecer? E eu disse receio, porque o medo é um dos gigantes da alma. A gente pode ter o medo, mas não deve exacerbar no medo. Porque o medo, enquanto um sentimento, ele é normal. Por exemplo, eu não coloco o dedo na tomada porque eu sei que eu vou tomar choque. Eu não vou numa floresta onde tem bichos porque eu sei que eu posso ser atacado. Mas eu não posso transformar esse medo natural do meu dia a dia em algo que me impeça de viver. Porque eu sei que eu tenho Jesus, eu sei que eu tenho os benfeitores espirituais, eu sei da nossa condição de razoabilidade para viver no mundo. Qual se a carne fosse tocada de maldição? Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferências psíquicas é positivamente diminuto. O que o benfeitor Emmanuel está nos dizendo aqui? A quantidade de doenças eminentemente físicas é diminuto, ou seja, é pequeno, porque grande parte das doenças é físico e psicológico. E nós poderíamos ir até um pouco mais distante. É físico e psicológico, porque o que está na nossa psique, o que está no nosso psicológico, é porque vem do nosso espírito. Guardemos isso. Porque, na verdade, o corpo acaba sendo o mata-borrão do espírito que enferma. O que nós não resolvemos no nosso espírito imortal, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, o que sai enfermo é o corpo. O que o remédio trata? O remédio vai lá e trata o efeito, mas nós precisamos ir às causas. Vocês querem um exemplo? Eu tenho problema de estômago, gastrite, refluxo, mas isso é efeito. Eu tomo omeprazol, eu tomo ranitidina, que vai lá e diminui a minha queimação, que controla o meu refluxo. Mas qual a causa? A causa está na minha forma ainda ansiosa de lidar com as pessoas, ansiosa de lidar com o mundo, e essa ansiedade não é do corpo físico, essa ansiedade é do espírito. Então eu preciso do remédio para o efeito e aprender a lidar com a minha ansiedade. Se preciso até valer-me de um bom psicólogo, valer-me até de um remédio psiquiátrico, mas por hora a gente vai trabalhar aqui que essa causa precisa ser tratada. E o Espiritismo está aí para nos ajudar a remontar as causas para que a gente encontre a saúde e a felicidade. Olha como ele coloca no segundo parágrafo. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. As moléstias, em sua grande parte, procedem da alma, das profundezas do ser. Então, qual a nossa proposta? Estampada lá em O Livro dos Espíritos,
Questão 919 e 919A. Um sábio da antiguidade já vos disse: o meio mais eficaz de resistir ao mal e de ser feliz nesta vida é conhecer a si mesmo. Porque eu preciso vasculhar como é o Rafael. Como o Rafael age diante dos fatos da vida. É uma pessoa rancorosa? É uma pessoa que não perdoa? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa impaciente? Porque esses pensamentos, esses sentimentos bombardeiam o nosso corpo. Não há como a gente ter um corpo rígido se os nossos pensamentos, que são um atributo do nosso espírito, são tresloucados, são desequilibrados. Daí, a gente precisa equilibrar o nosso espírito e usar o remédio para tratar os efeitos no nosso corpo. Estão me acompanhando? Ao final, se eu não estiver sendo claro, vocês trazem perguntas, a gente pode conversar. Seguindo. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? O que Emmanuel está nos dizendo? Que às vezes os homens do mundo batizam as doenças com nomes pomposos. E a gente escuta falar hoje em doenças autoimunes, em doença disso, em doença daquilo, mas a causa está aqui. A causa está na nossa forma, na nossa impossibilidade de lidar com os nossos sentimentos, de facear os problemas da existência de uma forma mais equilibrada. Então, o corpo adoece, dando sinais de que o espírito precisa se tratar. Meus amigos, vocês querem um exemplo? Já ouviram falar de que Jesus teve alguma doença? Ah, Rafael, mas ele foi o tipo mais perfeito que veio ao mundo para nos servir de guia e modelo. Mas ele não tinha o psiquismo conturbado, de uma forma que ele não gripava, ele não tinha diarreia, ele não tinha qualquer problema, porque ele estava sempre em paz. Quando nós estamos em paz, a dificuldade de enfermar ela é grande, porque nós trazemos esses fluidos para o nosso organismo físico. Fiz uma metáfora aí para que a gente pudesse compreender. Vamos seguir? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Quantas e quantas são as pessoas que têm problemas no fígado? Gente, e não é problema só de beber, problema de comer demais gordura. Já viram aquelas pessoas muito nervosas, muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito que querem resolver tudo no murro, na ponta da faca? A gente acaba propiciando que o nosso fígado secrete bilis, uma substância de cor amarelada que quando vem na nossa boca dá um amargo. Na verdade, a gente toma remédio para o fígado, mas precisa melhorar a nossa forma de agir com as pessoas. Sendo mais paciente, sendo mais calmo. Quando alguém me agredir, eu pensar naquilo que Jesus me disse, dá a outra face. Esse dar a outra face não é oferecer para que a pessoa possa bater, não. É não entrar no mesmo nível dela. Ou simplesmente fazer igual o Chico Xavier nos propôs. A água da paz. Se eu não quero adoecer do fígado, antes de eu brigar no trânsito, antes de eu me indispor com alguém no meu trabalho, encha um copo de água e vá bebendo devagarzinho, porque ao final a vontade de brigar passa. E isso é verdade, tá, gente? Eu sou uma pessoa, e eu vou confidenciar isso para vocês, se deixar eu resolver as coisas de chofre ou de supetão, como se fala aqui no Rio de Janeiro, eu costumo me perder, porque eu fico agitado. Eu quero resolver e às vezes levanto o tom de voz e quando deito na cama de noite eu já estou com aquela azia, com aquela queimação, porque o meu órgão de referência é o estômago. Mas em outras pessoas é o fígado, em outras pessoas é as varizes, em outras pessoas são os problemas cutâneos. Já viram aquelas pessoas que do nada brotam espinhas, brotam problemas na pele, ou então de uma hora para outra começa a cair o cabelo e a pessoa vai no médico e usa shampoo, e usa isso, e usa aquilo, mas o que está fazendo cair o cabelo é o estresse. É a forma desequilibrada de viver a vida. Então o convite que Emmanuel nos traz é: medite como você está vivendo a vida. O mesmo convite que Jim Ornish fez para aquele senhor judeu que foi até o consultório dele.
Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu relacionamento no seu ambiente de trabalho, na sua religião? Vamos seguir. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhores positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Vamos guardar aqui essa última frase? A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Se queremos, então, nos curar, nos autocurar, que nós possamos buscar esse reajustamento íntimo. Lembrando da própria frase que estampa uma das propostas máximas do Espiritismo, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por se reajustar, por buscar vencer as suas más tendências, as suas más inclinações, por procurar ser hoje melhor do que ontem, por procurar ser amanhã melhor do que hoje, porque assim a gente alcança a saúde. E ainda que a doença venha nos visitar, porque a doença está pelo mundo, nada me impedirá de contrair o coronavírus ou contrair qualquer tipo de comorbidade. Mas o fato é que se eu estou reajustado intimamente, a doença vem. E aí eu saro mais depressa. Ou ainda que eu desencarne, porque todos nós vamos desencarnar, eu chegarei no plano espiritual mais equilibrado, mais feliz, mais consciente de dever cumprido. Então, essa é uma tarefa de cada um de nós. Não é uma tarefa que eu consigo fazer para minha esposa ou para minha filha. É uma tarefa do Rafael para com o Rafael. Por isso, todos os dias eu costumo acordar e ir no espelho e me perguntar: Rafael, como está a sua vida? Como você tem agido com as pessoas? Como você tem se portado no mundo? Quanto de bem você tem feito? Qual é a proposta que o Espiritismo que hoje você abraça tem possibilitado você ser um melhor cidadão no mundo? Porque vejam, eu poderia acordar e abrir a minha caixa de remédios e tomar todos eles, como eu tomo ainda hoje, mas eu procuro refletir que não basta o remédio, eu preciso interiorizar as propostas de melhora que chegarão e curarão as causas. E daí a gente parte para aquilo que é a cura integral, que eu repito mais uma vez, tratar do corpo, tratar do espírito. Tal qual Jesus, uma vez, recebendo uma mulher hemorrágica, lá em Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. Mulher hemorrágica ou mulher hemorroíça, porque ela já estava há 12 anos com um sangramento. E observem, muitas pessoas acham que esse sangramento é decorrente de uma menstruação que não parava. Não, meus amigos, é decorrente de uma hemorroida. Informação dada pelo espírito Amélia Rodrigues. E quem tem hemorroida sabe que dói muito, a pessoa não consegue sentar, ela tem várias restrições. Imagine uma hemorroida que provoca sangramentos. Agora vamos pensar no drama daquela mulher, porque além da dor do sangramento, o sangue para os nossos irmãos judeus, ele é vida. Se eu estou sangrando, eu estou me desvitalizando. Eu não consigo cumprir os 613 mitzvot, mandamento, eu não consigo ir até o templo, eu passo a ser marginalizado na minha religião. Mas ela vai ter com Jesus. E quando Jesus estava ali nas praias de Cafarnaum, lotada de gente, porque onde estava Jesus, sempre havia muita gente. Ela toca na orla do seu vestido. E Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, quem me tocou? E Simão Pedro, que era um homem rude, eu gosto muito de Simão Pedro porque as reações dele
nós muitas vezes temos reações parecidas. Mestre, todo mundo está te tocando e você vem me perguntar quem foi que te tocou? Pedro, alguém me tocou de uma forma especial, porque eu senti saindo de mim uma virtude. E naquele momento abre-se a multidão. A mulher se apresenta, fui eu, Senhor, e eu te toquei buscando saúde. E o mestre se aproximou daquela mulher, abaixou-se a ela e lhe disse, minha filha, a tua fé te curou. E disse uma outra frase, para que a gente não se esqueça dessa frase. Vai, não peques mais. Porque Jesus, naquele momento, foi o remédio que devolveu a saúde. Ela deixou de ter hemorroida, ela deixou de sentir dores, deixou de sangrar. Mas para que tudo aquilo não ocorresse novamente, o elixir que ia curar o espírito era, não peques novamente. Não permita que esses conteúdos mentais que te levaram a ter o problema ativem o corpo orgânico e ele adoeça novamente. Então, equilibrar a nossa mente na proposta metafórica do Evangelho de Jesus é não pecar mais. Buscar ter uma vida correta, buscar ter uma vida dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos esforços de autossuperação. Quando a gente fala não pecar mais, talvez isso seja um exercício difícil para a grande maioria de nós, mas é uma proposta da gente cada dia se esforçar mais. Porque quanto menos a gente se equivoca, quanto mais a gente se esforça no bem, mais a gente vai se reajustando e menos doente a gente vai ficando. Até que a gente possa chegar naquela oração também do benfeitor Emmanuel, pela lavra de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos traz a oração nossa, que poderia igualmente ser a oração do remédio salutar, em que nos propõe, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, auxilia-nos para que ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e ajuda-nos, sobremodo, a compreender que a nossa felicidade mais alta e o nosso remédio salutar será quando cumprirmos os teus desígnios, hoje, agora e sempre. Assim é e que assim seja. Mais uma vez, um abraço em todos e que Jesus os abençoe. Deixa eu botar a Ari de volta aqui. Rafael, muitíssimo obrigado. Acho que eu fui te ouvindo aqui agora no final e fiquei esperando só para falar, né? Quando você terminasse. Mas aí você terminou e eu continuei aquelas ideias aqui refletindo, porque como a gente tem o poder de, dentro de nós, equilibrar essas questões que a gente passa, né? Dentro de nós mesmos, a gente muitas vezes deixa isso na incumbência do outro, na incumbência de uma série de coisas, quando nós mesmos temos como resolver. Então, muitíssimo obrigado por aparecer. Tem um monte de mensagem aqui, uma mensagem dizendo que tema muito bem desenvolvido, excelente abordagem, tem uma série de outras mensagens para você, e a gratidão nossa do Consolador por você ter aceito esse convite e por estar aqui mais uma vez com a gente. Esperar agora, com certeza a gente vai ter uma nova data ainda virtualmente, mas espero que você volte no Consolador também fisicamente para conhecer a nossa casa. Como a gente estava conversando antes da gente começar essa live, aos pouquinhos alguns centros vão voltar, uns que têm mais condição de seguir protocolos, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas quando voltarmos, espero em Deus que a gente consiga se encontrar fisicamente, viu? Eu vou passar para Ari. Ari?
Estamos te ouvindo. Agora você silenciou o seu microfone. Valeu, Rafael. Obrigado. Sua abordagem foi muito boa, facilitou muito o entendimento de todos, nos mostrou de uma forma assim bem aceitável, bem fácil de ser entendido, esse remédio salutar que deve estar sempre presente nas nossas vidas. Então, valeu, meu amigo. Nós vamos tentar trazê-lo outras vezes para brilhantar nossas noites com palestras tão edificantes e assuntos assim que nos faz muito bem. Então, e para finalizar a nossa reunião da noite de hoje, nós vamos pedir ao nosso irmão Moacir que faça a prece de encerramento. Mateus, quer colocar mais alguma coisa, Mateus? Não. Obrigado. Então é isso. Nós vamos encerrar o nosso trabalho, a nossa palestra, né? Com o Pai Nosso do Espírito José Silvério Horta. Ele começou dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, meu Deus, todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, meu Deus, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, desse mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, e assim seja. E em nome de Jesus e dos mentores espirituais Consolador, nós encerramos os nossos trabalhos, nossa palestra, as atividades da noite de hoje, desejando a todos os participantes muita saúde, muita paz e uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Gente, obrigado pela acolhida, que Jesus abençoe a todos vocês, nos mantenha em paz, obrigado pelas mensagens de carinho, que eu tomo aí como incentivo para a gente continuar. Sigamos juntos. Eu estou em Niterói, vocês estão em Salvador, mas nós temos uns aos outros, nós somos os elos de uma grande corrente. Nós temos uns aos outros, mas sobretudo nós temos Jesus e os nossos amigos espirituais. Tenho certeza que eu conquistei amigos aí em Salvador, como Mateus, como Moacir, como Arivaldo, como cada um de vocês. Eu acho que essa é a beleza da doutrina espírita, porque a gente se reconecta a Jesus, a gente aprende o Evangelho e a gente faz grandes amigos. É isso aí, não tenha a menor dúvida disso, viu, meu jovem? E que os bons espíritos possam lhe assistir para você continuar nessa tarefa abençoada. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Aguardamos vocês aqui nas nossas próximas transmissões. Tchau, tchau.